O que a gente não faz pelas tradições desse canal? Eu tô aqui, ó. Tem que fazer um suco de laranja antes de gravar o Na Discuta, né? Obrigatório, a bebida tradicional desse negócio. Eu tô com sono, mas vamos lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro Na Discuta, o último do ano de 2018, da forma mais perigosa possível, porque é o seguinte, eu estou com sono. E quando eu tô com sono, a sinceridade ela funciona que é uma beleza, mas a lerdeza também, né? Então, já me organizei aqui, né? E a gente vai ter dessa vez blocos de perguntas, falando sobre jornalismo, um pouquinho de religião e literatura. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Braga. Neste canal aqui, tem esse momento do besterol. O auge do besterol é aqui, no Na Discuta. Então, se você quer me conhecer de verdade, as minhas opiniões, meus pensamentos, fica e segue aqui no Na Discuta. Mas se você quer ter outros momentos mais específicos, tem lá as resenhas literárias, as resenhas de blogueiragem, os vídeos sobre atualidades, muitas entrevistas, enfim, curtam esse espaço aqui, que é sempre feito com muito carinho. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Agora sim, vamos começar! Pra quem não sabe, eu tô quase terminando a graduação de jornalismo, essa profissão que está o quê? No meu DNA, talvez, né? Desde sempre para sempre. É assim que eu me vejo e me posiciono no mundo. E aí a primeira pergunta é: quais dicas eu dou pra uma pessoa que quer fazer jornalismo? Vamos lá. Já tem um vídeo importantíssimo aqui no canal que se chama Nasci Jornalista, que fala sobre essa questão de eu ser uma estudante de jornalismo na UFRJ. Tem outro vídeo mais sério ainda, que se chama Eu Preta e Acadêmica, que fala sobre certos perrengues aí, certas verdades na tela, que eu já estudei na UFRJ, mas já estudei na PUC também, e aí ficou aquela coisa, porque eu moro aqui na Baixada Fluminense, então histórias de fortes emoções e sempre muita sinceridade. E terceiro vídeo que eu já quero lançar antes de responder a pergunta é o vídeo que fala sobre as dicas pós-ENEM, pós-SISU, se eu não me engano. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Primeiramente, vista a carapuça. Não fique esperando passar no vestibular, não fique esperando passar ciclo básico, caso seja essa a política da sua faculdade. Se assuma enquanto jornalista, e a maioria das atividades jornalísticas que existem por aí, tirando aquela polêmica, né, de precisar de diploma ou não, são coisas que você pode fazer. As minhas atividades enquanto jornalista começaram lá atrás, no ensino médio, aqui no nascimento desse canal, parindo esse canal, porque tem tudo a ver com o que se faz nessa profissão. Pesquise bem sobre o que você pretende fazer, conheça as suas inspirações, expanda os seus horizontes sobre jornalismo. Jornalismo não é mais só estar na televisão, não é mais só estar numa redação de jornal impresso. Então dê uma olhada sobre isso. Independente da profissão que você quiser na vida, eu acho que a pesquisa ela é fundamental. A autoestima é fundamental. E não se sinta pressionada a já entrar na universidade porque você terminou o ensino médio ou porque todo mundo tá caindo em cima de você. A vida é sua, a profissão é sua, o ganha-pão é seu, sabe? Mesmo que a gente seja pobre, enfim, tenha várias questões de opressões por cima de tudo, não se perca no meio desse caminho. Essa é a dica que eu tenho pra dar. Qual é a minha jornalista e apresentadora predileta? Já botaram no feminino mesmo, né? Então eu já ia puxar a sardinha pra esse lado mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia nem meia dúzia de jornalistas direito, era só o que eu via na televisão. Não era uma questão que eu me atentava. E não era uma questão minha, eu preciso ser exatamente igual a fulano no jornalismo. Não. Eu não preciso nem pensar muito, gente. A resposta dessa pergunta é Luciana Barreto. Luciana Barreto é daqui do Rio de Janeiro, ela é âncora e apresentadora do Repórter Brasil, ou seja, um canal público. Ela é a minha mentora. E é exatamente por isso que eu digo que ela é a minha jornalista favorita. Ter proximidade com ela, ter ela como uma pessoa que pode dialogar comigo, muda totalmente a minha visão sobre quem eu quero ser, o que eu posso fazer e como funciona esse dia a dia. E aí, enfim, eu sou muito grata a toda a atenção e o carinho por toda essa troca que a gente tem.
e por essa oportunidade que nasceu com a comunidade Empodera. E eu não vou me estender muito aqui, sabe por quê? Porque se tudo der certo, agora em 2019, eu e Luciana estaremos juntíssimas aqui no canal falando sobre essa questão, né, de representatividade, de mentoria, independente da sua carreira, mas eu respondo pelo jornalismo e isso é fundamental. Como está o processo da minha graduação e a rotina de estudos? E a vivência na universidade com os colegas? Tô indo pro meu último ano de faculdade, né? 2019 vai ser o ano que encerra isso. E eu percebo como a questão racial foi a base e o perrengue da minha vivência na universidade. Foi muito duro estar lá por conta disso. E por quê? Porque é um estresse. Eu não consegui interagir com as pessoas plenamente por conta disso. A minha universidade também já tem um vídeo sobre isso, eu com o Júlio, meu melhor amigo, falando sobre os fraudadores de cota racial. Tem muita hipocrisia, muita palhaçada, tá? Na Escola de Comunicação da UFRJ e em todas as universidades, né? E essa é uma questão que toca muito a gente. Pra não dizer que a minha experiência na faculdade foi muito solitária, né? Bem solo, bem engessada, ela foi tentando formar um quilombinho junto com outras pessoas pretas, outras pessoas periféricas e por aí vai. Ou pessoas que sim, gente, pessoas brancas, privilegiadas, não sei o que, aliadas, entendeu? Eu só não fiquei me expondo muito a essa possibilidade, essa coisa de ficar tentando descobrir quem é quem, porque todo o ambiente em torno já era bem violento pra mim. Eu não tô dizendo que o que eu fiz foi 100% positivo pra mim mesma, não foi, mas foi uma estratégia de sobrevivência, e eu acho que é muito importante vocês se atentarem a isso. O processo da graduação tá indo super bem, eu faço a faculdade no meu ritmo, não me interessa se tem que ser exatamente 4 anos, se 8 períodos, se tem que ser, enfim, porque no fim das contas, quem frequenta a aula, quem passa perrengue, quem redige o trabalho, quem deixa de dormir, quem estuda texto chato, quem, enfim, vai carregar essa experiência pro resto da vida e que precisa viver alguma coisa que faça sentido de fato, é você, amado. Então, esse foi o meu modo, essa foi a minha regra de ouro no meu modo de lidar com a universidade. Caso vocês queiram saber, eu gosto muito de falar sobre organização pessoal e coisas desse tipo, como funciona. Eu acho que... Vou deixar, então, no outro vídeo eu falo sobre como eu me organizo nos estudos, produtividade e tudo. Então já vou deixar avisado a vocês que tem um vídeo bem legal aqui no canal, que é sobre aplicativos de organização. São uns 5 aplicativos, eu acho. Também tá aqui na descrição do vídeo, que já me ajudam. E um deles é sobre questão de grade de faculdade, nuvem e tudo. Então, o meu modo de estudar tem sido metade analógico, metade digital, para poder lidar com essas questões, assim, tá? Depois a gente fala sobre isso, porque eu acho que é um assunto bem relevante. Seria meio um desperdício botar isso só em 2 minutinhos de Nath escuta. E agora, como todo bom culto, coloque o seu copo d'água ao lado do computador e vamos nos preparar para a oração silenciosa que encerra este Nath escuta. Mentira! Mas agora a gente vai aqui pro bloco religioso. O testemunho vivo de Felipe Lima é o seguinte: você eleva as gírias gospel a outro nível. Eu passo mal com você usando e fazendo piadas, é de chorar de rir. Qual é a sua reação com a igreja e o cristianismo? Você se considera um vaso de Nakan Arábia? É assim que se fala? Conheço essa expressão, não. Como diria minha amiga crente? Não sei. Mas agora respondendo sério. Gente, eu adoro fazer piada, né? Adoro zoar e ser irônica com expressões e gírias gospel, porque eu acho que é uma linguagem muito fácil de atingir as pessoas, porque hoje em dia é o que mais tem a gente evangélica, e isso dialoga muito com o espaço que eu tô, que é a Baixada Fluminense, é o Rio de Janeiro, e esse Brasil que tá cada vez mais evangélico. Então eu falo, se você... Principalmente se você é evangélico, se você tem esse tipo de vivência, familiaridade, nunca que você vai poder vir aqui falar que não tá entendendo o que eu tô dizendo. Porque eu tô falando a mesma língua que você, não se faça de sonso ou de sonsa. Entendeu? É super didático. É uma ameaça nas entrelinhas passiva-agressiva que eu faço com essa linguagem. Mas a minha relação com a igreja e o cristianismo é que eu fui criada de um jeito que os meus pais, eles nunca ficaram impondo religião. Fui aquela famosa, clássica criança
apresentada na igreja evangélica e batizada na igreja católica, eu tive aquela vivência, né, de frequentar a igreja de vez em quando. E no início tava tudo bom, né, porque é EBD, né, as atividades, a comidinha, o negocinho assim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, não gosta de acordar cedo. Então, quando era pra acordar num domingo de manhã cedo, pra poder estar num culto, num negócio assim, eu já comecei a ficar... Eu sou ateia, né? Acabou que eu não respondi isso de cara. Na verdade, foi uma outra pergunta que me fizeram logo abaixo, então já tá aí, tá? A outra pergunta é se eu tenho religião e no que eu acredito. E o meu processo de reconhecimento enquanto uma pessoa ateia foi que eu percebi que eu tava levando tudo muito no automático. Me ensinaram a orar, me ensinaram a acreditar em uma série de coisas assim que no meu íntimo, hoje eu tô poética, né? No meu íntimo eu nunca acreditei, nunca fui movida, nunca senti nada, então não demorou muito pra eu começar a me ligar, né? E isso aconteceu relativamente cedo, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, assim, início da adolescência, da pré-adolescência, eu já tava vendo que aquilo não fazia sentido pra mim. Depois de eu entrar na faculdade, precisou passar por tudo isso, pra eu sair da zona de ignorância total sobre religiões de matriz africana. Mas ainda assim, eu ainda não mexeu comigo, não deu certo. Mas o que eu mais gosto em ser uma pessoa ateia, e não só uma pessoa ateia, mas uma pessoa aberta ao diálogo, ao aprendizado, inclusive sobre as igrejas evangélicas e tudo, é que eu aprendo um pouquinho de cada coisa, eu convivo com pessoas de cada ambiente, e eu acho que independente da religião que a pessoa adote, ou nenhuma religião, porque também tem as pessoas que são, né, agnósticas, enfim, tem outras crenças, eu acho que o importante é a gente se manter aberto e curioso, e eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de saber. Agora, falando rapidinho, 3 perguntas sobre literatura. A primeira pergunta foi: qual foi o último livro que me tocou bem fundo? Eu não peguei o livro, né? Vou lá pegar o livro então. Sendo literal, o último livro que me tocou bem fundo foi esse aqui, No Tutano do Osso. Quem me mandou esse livro foi o próprio escritor, o Bruno Oliveira, e eu mal saí do início desse livro, assim, porque eu tava em meio a uma outra leitura. E por que essa leitura foi tensa pra mim? Acho que eu nunca tinha lido um livro de drama de verdade. Tá bom, eu li A Menina que Roubava Livros. Ele aciona gatilhos, esse livro. Fala muito sobre a realidade brasileira, sobre pobreza, sobre masculinidades, estupro e coisas desse tipo que a gente fica, exploração infantil, sabe? Coisas que eu fiquei... É que o último livro que me tocou bem fundo foi Um Defeito de Cor. Tem uma resenha inteira sobre esse livro aqui no canal. E ele mudou a minha forma de olhar para a história do Brasil. E isso é uma coisa que faculdade, que escola, talvez nem o ativismo, cada canto, cada vivência ativista não foi tão condensado e amarradinho quanto o livro Um Defeito de Cor consegue fazer. Um romance sobre esse período da escravidão aqui no Brasil, tá? Então vejam esse vídeo aqui em que eu falei sobre a história, e eu acho que o vídeo passou no teste, o vídeo tá bom, porque a própria autora Ana Maria Gonçalves viu, elogiou, então eu não preciso me sentir tensa quanto a isso. E os meus escritores favoritos, eu acho que para falar em escritores favoritos eu tenho que ter lido várias obras, né? Então os meus escritores favoritos são escritoras, Chimamanda, Conceição Evaristo, Maurício de Souza. Gente, eu preciso fazer um deboche. Na verdade, é um deboche sério, porque as minhas primeiras leituras, até quase o início da pré-adolescência, foram todas gibis da Turma da Mônica. Eu tenho uma afetividade muito grande por isso. Moldou a minha personalidade. Fui assinante por quase, sei lá, uma década de Turma da Mônica. Então eu tô falando muito sério, tá? Eu escolhi a Chimamanda e a Conceição Evaristo pelo estilo de escrita delas, que eu me identifico. Tem muita personalidade no que elas escrevem, nas pautas, para além de abordar questões raciais, de gênero, sabe? Feministas, enfim, no meio disso tudo. Eu gosto do estilo também.
Quando eu olho para um livro da Chimamanda, quando eu olho lá para Americana, eu enxergo um romance. E um romance que eu suporto. Vocês sabem que eu não gosto de romance, tá? Tenho falado aberto. Recomendo que vocês deem uma olhada. Pode ser uma dica batida para muitas pessoas, mas se vocês retomarem essa leitura, ou caso vocês forem ler livros delas que vocês ainda não tinham lido, reparem num jeito único e maravilhoso que elas têm de escrever. Esse é o último vídeo de 2018, né? Este ano, mais um ano que nós passamos juntos e juntas aqui. E a gente tá indo para uma fase complicada, né? Uma fase política tensa. Eu aqui no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? Porque a gente teve governo, Senado, uns negócios aqui que depois vão se virar bastante contra a gente. Então eu acho que o momento agora, para indicar a leitura, a gente tem que partir para quê? Para as distopias, né? Uns negócios assim pra gente pensar. Eu costumo gostar, né? De distopias e ficção científica. Ou seja, gente, vamos reler 1984 e coisas desse tipo. Tem alguns livros que eu ainda não li, né? Mas que vira e mexe, eu ouço as pessoas falarem sobre eles, livros desse mesmo tipo. Então, se você que gosta de livros, você que assistiu até aqui, por favor, me recomendem livros com essa pegada de distopia, de dedo no cu e gritaria, tá? Umas coisas assim, mais políticas, mais questionadoras da sociedade, porque eu gosto e eu acho que a gente tá precisando muito. Volte e vá assistir os vídeos antigos do canal, porque eu tenho certeza que alguma coisa você deixou passar, tá? Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do que foi dito aqui nesse Na Te Escuta, que foi um pouco menos debochado, mas mais sincero. E eu acho importante que vocês me conheçam em todas as minhas nuances, com sono, sem sono, com maquiagem ou sem maquiagem, séria ou debochada, todas essas sou eu. E eu espero então que nós sigamos juntas e juntos por 2019, todos os próximos anos que estão por vir. Nos próximos Na Te Escuta, vocês já sabem, para mandar pergunta é só acessar o Curious Cat, que sempre fica nas descrições daqui desse vídeo. É um espaço onde você pode não só mandar perguntas, sugestões, desabafos, como relatos anônimos, né? Você pode ligar lá um negocinho anônimo para não se expor no meio dessa pergunta, dessa curiosidade que você quiser me falar aqui. Bêbada de sono, agora bêbada de suco de laranja também e doida para descansar. E o descanso é necessário.